Olá meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje do canal da Mava, vamos te esclarecer um pouco das dúvidas sobre qual deve ser o seu primeiro carro antes de entrar para o antigo automobilismo. Será que você deve escolher um antigo como Fusquinha ou será que seu estilo cai melhor com esse grande clássico dos anos 90, o GM Ômega? Não sei antes me apresentar, eu sou Moacir Borges, presidente da Associação Maranhense de Veículos Antigos. E antes de começar o vídeo, sem deixar de pedir para vocês para deixar o like, para você compartilhar com seus amigos. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então fica aí que nós vamos te mostrar. Primeiro vamos focar aqui nesse grande clássico. Sobre o Fusca, vamos falar sobre ele já já, mais detalhes sobre Fusca, eu te conto nesse vídeo aqui e vamos deixar o link na descrição sobre o que você deve fazer antes de comprar o Fusca. Passando para o Ômega, a história do Ômega é uma história muito peculiar. Por quê? Porque ele veio com a grande missão de substituir o famoso Opala, que foi lançado no Brasil em 1968 e ficou até 1992, quando chegou o Ômega. O Ômega já rodava na Europa como Opel, já desde 1986, chegou no Brasil em 1992, com inovações tecnológicas que somente os carros importados possuíam. Então, além do teto solar elétrico que você consegue conferir aqui, o Ômega ele possuía o já tradicional ar-condicionado e direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas, computador de bordo com 6 funções e um conforto, um design, uma linha que até hoje impressiona com o carro de design alemão, motor alemão, câmbio alemão. Este veículo específico é um Ômega 3.0 com 165 cavalos. Na ficha técnica dizia que ele alcançava 206 km de máxima, mas posso garantir para vocês que ele alcança muito mais que isso na final, na quinta marcha. Então é um carro que, agradando gregos e troianos, ele tem o cardan com uma tração para trazer a tração traseira, ou seja, o cardan vem para o diferencial que empurra todo esse peso para a frente. Então é um carro que ele consegue agradar muito nas curvas, muito nas pistas, um conforto impressionante, até com uma segurança mais impressionante ainda. Passando para o interior desse carro, ele realmente possuía um design com umas curvas muito avançadas para a época, coluna A fina, coluna A e B fina, que trazia uma visibilidade muito boa para o motorista e passageiros. E o que você pode trazer aqui para esse interno é o conforto que esse carro tem. Esse carro aqui, já nós vamos trazer o dono para contar para a gente que ele foi um dos primeiros Ômegas a serem trazidos para o Brasil, né? É um veículo de fabricação nacional, mas esse foi um dos primeiros Ômegas a serem fabricados, né, no Brasil, né? Então, ele tem ali o câmbio de 5 marchas e uma novidade que você vai trazer que é o som, né? Você vê a mídia do carro, que é o som original ainda, coisa muito rara para esse carro, quilometragem original. E você vê ali o famoso gaveteiro de fita cassete, né? Hoje é uma coisa muito rara de se encontrar nesse tipo de carro, considerando que, por ser frágil, esse porta-fita cassete, ele quebrava com muita facilidade. Não é o caso desse carro aqui, onde você encontra completamente preservado, né? O veludo, um conforto muito grande, uma ergonomia perfeita, a dirigibilidade do carro é perfeita, né? O câmbio com uma alavanca com uma altura muito boa, ou seja, que traz uma dirigibilidade excelente. O Ômega ele tinha aquela característica de ter o duto de ventilação do ar-condicionado aqui acoplado ao painel, que dava uma ergonomia maior ainda de ventilação do veículo, né? E os vidros elétricos, né, que de fácil acesso. Vidros elétricos nas 4 portas, coisa que hoje até para alguns veículos de luxo não é uma coisa muito comum de se ver. Mas o que é que eu quero falar com isso, trazendo esses dois carros? Esse carro aqui não é um carro ainda que você possa chamar de antigo. Então, será que o seu estilo, quando você está na dúvida de entrar para o mundo do antigo automobilismo, será que você prefere o antigo de verdade, que é o Fusquinha? Sobre o Fusquinha eu já te falei que ele é um carro que é um clássico verdadeiro. Você, para pensar em carro antigo, a primeira coisa que você pensa é no Fusca. O Fusquinha, ele é o símbolo não só do automobilismo nacional, como do automobilismo mundial. Mas no Brasil, especificamente, foi um carro, praticamente toda a família teve como primeiro carro um Fusca. O Fusca, ele passou por gerações, mudou muito pouco desde o seu lançamento no Brasil,
até a sua produção final em 1996 com série ouro. Esse carro aqui, igual aquele laranja que eu mostrei para vocês, ele também é um Fusca 1975. Ele tem aqui um pneu diagonal, ele tem ainda várias riquezas de detalhes originais, mas ele é um carro que, por exemplo, no caso desse presidente aqui que vos falo, eu já tive tanto Fusca quanto Ômega, todo tipo de carro. Me adaptei a todos eles, mas pode ser que você não se adapte. Talvez você não prefira o Fusquinha, talvez você prefira um carro mais confortável, um carro com ar-condicionado, para você fazer um passeio maior com a sua família, para você fazer uma pequena viagem. Então, se o seu carro, se você prefere, se o seu caso para você levar a sua família com um pouco mais de conforto, não é esse Fusca, não é o Fusquinha. Talvez o seu carro seja o Ômega. O Ômega é um exemplo clássico de um veículo que te atende às necessidades até hoje, não tem uma manutenção complexa quanto se imagina, é um carro, no caso desse aqui é uma mecânica alemã. Tem outras versões do Ômega que ele utiliza a mecânica do Monza e do Cadete. Mas posso garantir para vocês que as duas mecânicas são carros de durabilidade, de confiabilidade, carros extremamente confortáveis e confiáveis. Então, é de você avaliar, será que você vai optar por um Fusquinha antes de entrar para o mundo do antigo automobilismo ou será que você deve optar por um clássico? Então, fica aí para você esclarecer. Mostrei para vocês o que cada um pode oferecer de bom, o que cada um pode oferecer de pró. O que a gente pode dizer de contra do Fusca? Essa questão do conforto. O Fusca não vai te oferecer o conforto que o Ômega te oferece. O Fusca é um carro de simples manutenção, simples mecânica, mas também de muito pouco conforto. Ele é aquele carro que tem um charme, por ser um Fusquinha que todo mundo vai olhar na rua e vai te admirar, vai admirar bastante o estado de conservação do seu carro, vai contar histórias do Fusca e você vai relembrar aquela infância do seu pai, da sua mãe ou do seu tio, da sua tia que teve aquele Fusca que você tem vontade de andar. Mas uma coisa é você andar num carro desse quando você era criança, outra coisa é quando você quer dirigir. Talvez o seu estilo caiba mais para esse grande clássico aqui que é o Ômega. Nele eu posso te garantir que você vai ter todo conforto e confiança e segurança. Lembrando, esse é um carro que já na época dele tinha como opcional ABS. Hoje, nem todo carro está no mercado à disposição com ABS, não é o caso do Ômega. O Ômega já em 1992, 93, ele já tinha esse opcional. Então é um carro realmente completo, de confiabilidade. Vamos acompanhar aqui um pouco a traseira dele. Ômega é o Ômega Comfort Diamond, né? Versão CD. Você pode observar o conjunto original desse carro, até as lanternas aqui. Como ele é um Ômega que a gente chama de alemão, Opel, então as lanternas traseiras têm a marca aqui Germany, né? O carro é tão original que até os emblemas dele já gastos, né? Marca de uso, é um carro que será um dos primeiros Ômegas do Brasil a conseguir placa de coleção, porque ele já vai fazer 30 anos. Ele é um carro 92, 93. Então, ele tem aqui os emblemas já bem gastos pelos quase 30 anos, que é original. Isso pra gente é uma coisa que tem um valor muito grande, é um detalhe característico do carro que tem um valor muito grande quando nós formos avaliar. Outra coisa muito interessante que esse carro tem é a cortina. Ele tem uma cortina aqui atrás, o conforto tamanho, que tem uma cortina para poder proteger do sol para quem vai aqui atrás. Ou seja, é um carro mesmo, além do desembaçador traseiro, ele tem aqui esse conforto de proteger o passageiro traseiro do sol, tá? Então, temos também essa antena, ela também é automática. O carro, quando liga e desliga o som, essa antena ela vai subir e vai descer automaticamente. Então é isso, pessoal. A gente tem também a roda característica desse carro, que é a roda raiada, né? Um conjunto muito bonito. Você observa que essa roda é muito difícil de achar, né? O Ômega ele teve pouco tempo com essa configuração com essa roda. É umas rodas que particularmente eu acho a mais bonita do Ômega, que encaixa melhor nesse conjunto. O conforto desse carro, pessoal, para você ver para o passageiro, como eu estou aqui Claro que eu não tenho... Eu tenho 1,64 m, né? Então eu não sou muito parâmetro, mas para você observar o conforto que esse carro tem. Apoio de braço central, ele tem aqui aquele porta-objeto, aqui, aquela redinha famosa do Ômega nos anos 90, né? Esse carro ainda está conservado, o forro de teto ainda com excelente apresentação, alça aqui atrás, né? Luz de cortesia,
os vidros elétricos aqui, o acabamento de porta do carro perfeito. Aqui a detalhar o estado de conservação do carro, mas você vê que é um carro que o conforto dele e o luxo, a requinte do carro é algo que não deve nada para nenhum carro de luxo, mesmo decorridos 30 anos de fabricação. Então é um carro que realmente ele é exemplar. Meus amigos, a mala desse carro aqui, a gente tem além da conservação desse carro, né, o carpete original ainda, a gente tem aqui a disqueteira. Para quem não sabe, nos anos 90 o CD era novidade, então um carro com CD era uma coisa mais incomum ainda. Então a disqueteira, os CDs vinham para cá. O step do carro, o pneu é original, tá? Pirelli P600, ainda de 1992, tamanha conservação, roda também igual às outras 4, com Pirelli 1956515 P600, que você consegue verificar aqui, Pirelli P600, ou seja, é um carro espetacular, diferenciado de conservação. Meus amigos, estamos aqui no cofre do motor. Então você deve estar se perguntando por que o Ômega, assim como outros carros, tem a frente do carro, né, o embicado tão grande. Porque esse carro aqui é um carro 6 cilindros, não é um 6 cilindros em V. No 6 cilindros em V, você coloca 3 cilindros de um lado e 3 do outro para diminuir o tamanho do capô do carro. Então esse carro aqui é aquele tradicional 6 cilindros em linha. Então ele tem essa distinção. Você olha aqui que é um carro com uma riqueza de detalhes da conservação imensa. Os selos do carro são originais, não são selos comprados na internet. Aqui tem todos os detalhes da troca de óleo, quais os lubrificantes que devem ser utilizados, peso bruto do carro, plaqueta original, corrente, o radiador do carro ainda original. Você vê toda a bobina do carro, o distribuidor, mangueiras, mangotes, tudo com selo GM, símbolo GM. Cofre íntegro, você vê que é um cofre que nunca entrou chave de mecânico, de manutenção. O carro que foi feito toda a troca de óleo correta, toda a manutenção correta. Foi um carro que o motor nunca saiu do lugar. O motor, você observa que ele nunca precisou ser retirado do cofre. A manta ainda com o contracalor aqui no lugar, que é coisa muito difícil de você observar no Ômega. A lâmpada de socorro aqui no capô ainda intacta no lugar. E a injeção eletrônica, né, característica do motor e câmbio alemão. Injeção eletrônica que aí em 1992 o carro tinha, era uma novidade ainda no Brasil, já na Europa não era mais, mas no Brasil era uma novidade, era coisa de 2, 3 anos, que tinha chegado no Brasil com o Gol GTI em 1989, mas era um bico, né, no caso desse aqui não. Eram 6 bicos injetores, um carro com os 6 cilindros mesmo funcionais, operacionais, que conseguia dar muito desempenho para esse carro. Quando a gente fala de desempenho mesmo, é um carro que tem um torque muito bom, um carro com uma potência muito boa, que consegue entregar desenvolvimento e segurança com uma resposta muito boa na estrada ou urbano. É um carro de consumo elevado, né, pela proposta que ele entrega. Essa era a proposta dele, de entregar desempenho. Então você não pode exigir economia de um carro com tamanho peso. São um carro de praticamente 2 toneladas, 1.935 quilos. É um carro com peso muito grande, 6 cilindros, então ele não vai conseguir te entregar uma economia muito favorável, mas é um carro de muito desempenho. Agora, encerrando um pouco para tratar desse veículo, vou chamar o dono dele que vai contar alguns detalhes sobre esse belo veículo. Pessoal, estou aqui com o Rodrigo Facuri, ele é o dono desse belíssimo exemplar. Rodrigo, conta pra gente, esse foi um dos primeiros Ômegas a chegar no Brasil, certo? Exato, Moacir. Prazer estar com você aqui, meu amigo, muito bom. Como a gente estava conversando, esse Ômega, ele tem uma história bem peculiar, porque assim, a gente ainda conseguiu ver, na época, nós tivemos esse carro na década de 90, né, quando ele estava em circulação normal, nas concessionárias, a gente conseguia ver ele nas revendas, alguns Opalas ainda junto com o Ômega, né? Isso. Então, o final de um grande clássico, né, que marcou a história, ainda chegando... Essa nova era que era o Ômega. Essa nova era que era o Ômega. Então, foi uma coisa assim bem... Será que vai dar certo? Será que vai ser legal? Porque o Opala era muito forte, né, o público dele. Então, a missão desse carro era substituir o público do Opala. E eu creio que na década de 90 a gente conseguiu... Vivenciar muito isso, né? Essa transição, né? Que foi para o Ômega, né? Exatamente. Então, assim, a gente teve a experiência de ter o carro na época. Eu tive a felicidade de ser um dos meus primeiros carros antigos, porque eu tinha realmente uma grande paixão por esse carro. Meu irmão também, que era gostava muito de carro. Um grande entusiasta, né? E gostava de carro. Foi um incentivador para nós termos
quando a gente começou a fazer nossa primeira lista de carros para comprar, quando a gente começou a trabalhar. O Ômega estava lá no topo. O Ômega estava na lista. Então a gente conseguiu realizar esse sonho. Esse carro já é nosso há uns 3 anos, eu acho que indo para 4 anos. Como você bem falou, é um carro muito íntegro, né? É um carro que tem uma configuração especial, porque como você falou, ele é a primeira leva de Ômegas que chegaram no Brasil após a liberação de importação. Então ele tem o painel analógico, ele tem o teto, também que era um opcional. Para o 92, 93, tem alguns que não vieram com teto, 93 não vieram. Então, que torna o carro mais especial ainda, a ponto de em junho ele já conseguir a placa de coleção, né? Exatamente. Esse vermelho aqui é um vermelho chamado vermelho Chipre, né? Que é um vermelho diferenciado. Característica dos anos 90 que tinha nome e sobrenome a cor, né? Esse é o vermelho Chipre, né? Que é essa cor mais Jussara, uma cor mais fechada. Exato. Característica de Ômega que saiu bastante. É uma cor muito bonita, casa muito bem com o carro, né? Casa muito bem, é verdade. Ele é um carro que ele preserva os detalhes até com, eu tô vendo aqui, conjunto óptico dele, lanternas Arteb, faróis de milha CBA, né? Ele é um carro que passou de a paixão de pai para filho, não é isso? Exatamente. Esse carro, eu me entusiasmei mais pelo mercado, pelo automobilismo, por conta do meu filho, né, o Vitor, e o Joaquim também gostarem muito, especialmente o Vitor, que já me ajuda muito. E quando eu comprei esse carro, esse carro era de um grande amigo, um apaixonado por Ômega também, qual eu queria fazer uma homenagem a ele também, o Nenel. Isso, o Nenel que infelizmente faleceu de Covid-19, né? Ele era um entusiasta, um grande apaixonado por Ômega, e isso aqui é uma lembrança, né? É uma lembrança. Então esse carro aqui eu tenho um carinho especial, porque eu voltei para o mercado de Ômega por causa do meu irmão, que também, saudosa memória, também já partiu. Ele ficou marcado na nossa juventude, na década de 90, porque era um carro assim, especial mesmo, como você falou, né? E aí, vindo também a sequência de um grande amigo, que conhecia muito o Ômega, no caso do Nenel, e o Nenel chamava esse carro aqui o nosso Ômega, entendeu? Certo. Então eu tenho um carinho muito grande, por ele, e isso aí realmente marcou para mim. E o Vitor é um apaixonado por antigo também. Se ele não gostasse, eu já teria deixado o mercado de antigo também. Vitor, você gosta de dirigir o Ômega? É bom de dirigir? Com certeza. O antigo mobilismo ele se tornou um estilo de vida nosso. Então você não chegou a ver na transição que a gente está falando de Opala para o Ômega, mas hoje você é o que a gente fala do antigo mobilismo, que a gente tenta passar de geração para geração. Você é a nova geração, né? Então você também está assumindo essa paixão do seu pai, né? Eu consigo ver o que é um carro de verdade, né? Isso. Hoje em dia a gente não vê carros montados como este, né? Isso, né? Neste belíssimo modelo. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero parabenizar aqui eles dois pelo belíssimo exemplar. Obrigado. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, bote nos comentários qual carro que você gostaria de ver. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal e até o próximo vídeo.